Olá, eu sou Roberta Russo e esse é o Item Mais da CNN. Em um período em que diversos setores da economia sofriam com o forte impacto da pandemia de Covid, as grandes empresas de tecnologia viveram uma fase de otimismo com a corrida aos serviços virtuais como consequência do isolamento social imposto pelo coronavírus. Um dos fatores que contribuíram para a percepção positiva dos investidores foram os resultados anunciados no fim de 2021. A Amazon teve um aumento das vendas de 40% no segundo trimestre e teve um lucro de 5 bilhões de dólares no período. As vendas cresceram, obviamente, porque todo mundo está em casa, ninguém vai para as lojas tradicionais, todo mundo comprando online. O lucro dobrou em relação ao ano passado. A Apple também teve aumento das vendas de 11% nesse caso, surpreendendo o mercado que previu uma queda das vendas, especialmente por causa dos iPhones e especialmente, falando de telefonia, do iPhone SE, que é o modelo destinado aos países emergentes, como o Brasil. Esse modelo está vendendo bastante, tentando roubar clientes dos Androids. O Facebook, como a Marcela mencionou, teve um aumento das receitas de publicidade de 11%, mesmo com o boicote das empresas que estão acusando as redes sociais, inclusive o Facebook, de propagar discursos de ódio, discursos racistas. Por quê? Porque o grosso da publicidade dessas redes, ela é de pequenas empresas e elas continuaram botando grana ali e o Facebook teve lucro de mais de 5 bilhões de dólares no segundo trimestre. Mas, com a retomada de outras atividades econômicas, após o avanço da vacinação e o fim das restrições da pandemia, a situação mudou. O cenário de inflação mundial e a perspectiva de recessão em algumas das maiores economias do planeta contaminaram as previsões sobre o desempenho da economia global no ano que vem. Com isso, as chamadas Big Techs tiveram que rever os planos de expansão e um dos resultados é uma onda recente de demissões em massa. Sobre a empresa Meta, dona do Facebook e do WhatsApp, que anunciou a demissão de mais de 11 mil funcionários. Essa demissão em massa é a maior da história das Big Techs e vem uma semana com cortes aí em outras grandes empresas também. E o Twitter fechou temporariamente os escritórios hoje, depois que os funcionários receberam, um e-mail dizendo que serão demitidos. Trabalhadores já se organizam para processar o bilionário Elon Musk, novo dono da rede social. Mas não termina por aí. A Lyft, que é o grande concorrente do Uber nos Estados Unidos, demitiu 13% do pessoal e a Amazon, do comércio eletrônico, congelou novas vagas em todo o mundo. A opção por reduzir custos é reflexo de perdas do setor nos últimos meses. Até o fim de outubro, as ações de 8 Big Techs, incluindo Apple, Google, Amazon e Netflix, perderam cerca de 3 trilhões e 600 bilhões de dólares em valor de mercado. Apesar disso, os papéis seguem na lista dos mais negociados por brasileiros. Qual que é o impacto dos cortes recentes nas Big Techs para o futuro das empresas de tecnologia? Para falar sobre esse assunto, neste bloco, eu converso com o jornalista Rafael Coimbra, editor executivo da publicação MIT Technology Review e professor da FGV. Oi, Rafael, bem-vindo, tudo bem por aí? Tudo bem, Roberta, tudo ótimo. Rafael, obrigada pela sua participação. Conta pra gente, Rafael, quais os motivos que as Big Techs deram para a decisão de promover uma onda de demissões que a gente tem acompanhado com muita atenção aí nas últimas semanas? Roberta, existem alguns fatores que são comuns a todas essas grandes empresas. Esses fatores, eles são relacionados a esse momento macroeconômico que a gente está vivendo. Então você tem um cenário de muita incerteza, tem guerra, tem juros altos, inflação alta, e isso tudo faz com que os consumidores reduzam as compras, as marcas, por sua vez, elas vendem menos e quando esse cenário está mais contraído, elas deixam de investir muito em anúncios digitais. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que lembrar que muitas dessas grandes empresas de tecnologia, por exemplo, Twitter, Facebook, Instagram, Google, elas vivem de publicidade digital. É a receita principal dessas empresas. Então, quando há uma diminuição nesse sentido de recursos, elas passam a lucrar menos. E, obviamente, o investidor do outro lado, ele percebe que as empresas não estão dando tanto retorno quanto eles gostariam, por isso eles também acabam se desfazendo das ações. As ações acabam tendo uma perda de preço. Essa perda de preço a gente também pode relacionar a um momento de incerteza, onde havia ali uma expectativa que as empresas de tecnologia elas pudessem gerar maiores retornos que, por exemplo, empresas tradicionais,
Mas quando você está nesse cenário, sobretudo com juros altos nos Estados Unidos, a taxa lá é a maior desde 2008, os investidores ficam mais conservadores. Eles preferem colocar o dinheiro em algo que vai dar um retorno ali menor, mas que seja sólido, a investir numa empresa que, no momento, está passando por dificuldades financeiras. Então, eu vejo como um movimento que tem ali as suas características específicas, mas tem um pano de fundo geral. De característica específica, Roberto, só para complementar, o Twitter, por exemplo, ele está no momento que é único dele. Houve ali uma mudança, uma reconfiguração, tem um dono novo, o Elon Musk ainda não deixou claro como ele vai fazer o gerenciamento da empresa, ele está buscando novas fontes de receita justamente para conseguir compensar essas perdas com anúncios digitais. As marcas, por sua vez, estão ali também receosas, estão esperando ver o que acontece, e a Meta, para dar um outro exemplo também específico, já vive um momento dela, que é a construção do tal metaverso. Ano passado, a gente lembra, a Meta mudou de nome, era o Facebook, mudou o nome justamente para tentar construir esse novo mundo digital, só que a gente sabe que isso vai levar tempo, vai custar muito dinheiro, vai dar trabalho, e uma empresa que não está lucrando tanto e ainda tem que gastar um caminhão de dinheiro para construir esse mundo, obviamente isso faz com que os investidores fiquem mais receosos, e a empresa, percebendo isso, ela acaba tendo que enxugar gastos e acontece esse corte de pessoal. Eu ia te perguntar exatamente em relação a essas situações específicas que você estava citando, porque assim, o Twitter, como você comentou, passa por uma troca de comando. A Meta, dona do Facebook, a Amazon sinalizam uma revisão de planos para o futuro e tudo mais. Microsoft e Apple também acenam com possíveis mudanças. Quer dizer, quais as dúvidas sobre a supremacia das Big Techs no setor? Assim, dá pra gente imaginar um novo cenário em breve ou é exagero, Rafael? Tem alguns outros fatores, você colocou outras empresas aqui para a gente conversar, né, como Amazon, Apple, Microsoft. A gente tem que considerar, Roberta, que também nesses últimos anos houve um aumento significativo de competição. Novas empresas copiaram ou tentam copiar um pouco desses modelos, entraram no jogo, e aí também há uma pulverização ali de recursos, de dinheiro. Os consumidores, eles acabam saindo, às vezes, de uma plataforma para outra. Para dar um outro exemplo aqui, TikTok é uma empresa da China que furou a bolha aqui do Ocidente, já é uma das maiores redes do mundo, e ela também está abocanhando um pouco dessa fatia de receita publicitária. Então, o jogo mudou, a configuração mudou. Olhando para frente, Roberto, além de todas essas dificuldades, eu vejo mais alguns empecilhos que dizem respeito à regulação do setor. Nós sabemos que, principalmente na Europa, e a Europa ela pega muito pesado com isso, ela tem adotado medidas, existem novas leis que estão entrando em vigor agora e que vão, de certa forma, tentar quebrar a concentração de poder dessas empresas. Porque mesmo elas passando por um momento complicado, elas ainda são as maiores empresas do mundo. A União Europeia, ela fala, olha, peraí, não é bem assim. Vocês não vão poder, por exemplo, fazer tantas aquisições, vão ter que se desfazer de parte de seus negócios, ou vão precisar abrir suas lojas de aplicativos para que outros concorrentes possam participar do jogo, para que haja um equilíbrio concorrencial. Então, elas vão passar ainda por algum momento de restrição, e eu acho que isso, de certa forma, olhando agora para o lado positivo, pode ser bom para o mercado, porque essas pessoas todas, por exemplo, que foram demitidas, tem muita gente boa, muita gente que entende de tecnologia, e talvez a gente veja aí o surgimento de novos ecossistemas, de empresas menores que às vezes não conseguiam brigar com essas grandes, e agora vão ter ali pelo menos um espaço novo para poder trilhar. Eu vejo esse lado positivo também, a gente tem que considerar. Sim. E dá pra gente procurar referências no passado, Rafael? Porque a revolução tecnológica viveu momentos de incerteza nas últimas décadas, como até a chamada bolha no início dos anos 2000, né? Existe hoje o temor de que algo semelhante possa acontecer? Eu vejo um cenário que tem alguma similaridade, mas muitas diferenças, né? O que tem de similaridade às vezes, tem um fascínio, né, Roberta, pelo mundo da tecnologia. Há uma propensão maior às pessoas a colocarem ali seus recursos. Olha, eu vou quase como uma aposta, né? Eu vou colocar meu dinheiro nessa empresa porque ela vai dar muito dinheiro lá na frente, porque ela está construindo o futuro. Esse fascínio, ele é natural, ele aconteceu no início dos anos 2000, teve ali a chamada bolha da internet, das .com, só que o que eu vejo de diferente é que lá atrás, 20 e poucos anos atrás, nós tínhamos o iniciozinho da internet. Havia, claro, grandes empresas de tecnologia já mais ou menos consolidadas, mas
existia também um número muito grande de empresas que eram basicamente um plano de negócios escrito no papel. E as pessoas colocavam dinheiro naquele plano, numa ideia, e não tinha do outro lado uma consistência enquanto empresa, enquanto negócio. Agora, eu acho que o jogo muda um pouco, porque nós temos aí, acabei de citar, né, a gente conversou aqui de grandes empresas que já estão aí há 15, 20 anos no mercado, algumas até mais. A Amazon é da década de 90 do século passado. Então, já são empresas que construíram alguma coisa, que mostram que tem capacidade para, de tempos em tempos, inovar e gerar receita, mas, sim, elas enfrentam um momento diferente e aí, sim, acontece a tal perda do fascínio, porque é muito difícil você, no mundo competitivo como esse da tecnologia, estar o tempo inteiro se reinventando, criando novos mundos. É complicado, é difícil, a concorrência aumentou, mas eu acho que não é exatamente a bolha. Vamos ter uma quebra de expectativa, daqui a pouco vai começar tudo de novo. São grandes ciclos, vai vir aí um novo mundo, Web3, metaverso, e talvez a gente comece agora a crescer uma nova onda de expectativa para que lá na frente algumas pessoas quebrem a cara e haja um novo reajuste. E qual que é a importância do mercado brasileiro, Rafael, para gigantes de tecnologia? Essa fase atual de cortes, né? Todo mundo fica acompanhando, comentando, pode afetar a perspectiva de investimento no setor aqui no nosso país? Tem 2 pontos importantes para a gente considerar em relação ao Brasil. Primeiro é do mercado consumidor. Os brasileiros gostam muito de consumir conteúdo, streaming. Então, obviamente, num momento como esse, e o Brasil também passa por um momento de juros altos, inflação alta, o consumidor às vezes não consegue assinar um plano, comprar algum produto, o dólar às vezes está caro. Então, o nosso mercado consumidor, ele acaba afetando um pouco a receita dessas grandes empresas de tecnologia. Do ponto de vista de investimentos, também acaba reverberando alguma coisa aqui. Nós não temos no Brasil a tradição de grandes empresas de tecnologia, como, por exemplo, os Estados Unidos têm, mas já temos aqui um ambiente muito inovador. A gente tem várias startups que chegaram ao estágio de unicórnio, ou seja, que tem um valor de mercado de mais de $1 bilhão. Então, essas empresas maiores, elas acabam também sentindo um pouco de efeito, uma certa desconfiança, e elas mesmas já entenderam que a hora é de apertar os cintos. Então, no Brasil, nós tivemos algumas grandes empresas de tecnologia, startups, né, na verdade, que usam tecnologia para fazer seus negócios, demitindo também, tentando apertar um pouco os cintos, porque eles estão vendo que 2023 não vai ser um ano tão simples. Ainda tem dinheiro, Roberta, para aquelas startups bem iniciantes, pessoal que está começando ali um negócio, obviamente vai exigir menos recurso, então os investidores de risco, eles ainda estão propensos a colocar um dinheirinho ali em quem está começando. Mas essas de médio e grande porte também vão atravessar um mar aí de incertezas, juntamente com as Big Techs norte-americanas, europeias e do resto do mundo, de uma maneira geral. Rafael Coimbra, adorei nossa conversa, obrigada pela sua participação no Item Mais. Rafael Coimbra é editor executivo da publicação MIT Technology Review, professor da FGV. Valeu, Rafael! Um abraço, Roberta. Até a próxima. Até a próxima. Um levantamento da corretora Stake apontou que, em outubro, as 6 ações estrangeiras mais negociadas no Brasil eram de grandes empresas de tecnologia. O interesse pelas gigantes do setor permaneceu alto no país, mesmo depois da divulgação de balanços financeiros com resultados mais fracos do que estava sendo esperado. Os balanços das Big Techs que decepcionaram por completo o mercado, principalmente os balanços da Microsoft e da Alphabet, que é a dona do Google. Vou traduzir aqui uma frase da Bloomberg que resume muito bem o que o mercado achou sobre esses balanços. A Bloomberg disse que os balanços trimestrais da Microsoft, da Alphabet e da Texas Inc., que é uma empresa de microchips, destacaram a crescente pressão sobre tudo, desde os orçamentos corporativos de TI até os gastos com anúncios digitais e chips para máquinas industriais. As inovações tecnológicas e as mudanças no consumo influenciadas pelo mundo digital sempre despertaram o interesse dos investidores. Mas até que ponto os altos e baixos do setor nos últimos anos podem representar uma dúvida sobre a saúde financeira das Big Techs? Para falar dessa e de outras questões, nesse segundo bloco eu vou conversar com a professora de Administração e Empreendedorismo da SPM, Letícia Menegon. Oi, Letícia, bem-vinda!
Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso. Letícia, depois de resultados bem positivos, em 2021, as empresas de tecnologia sofreram com balanços piores do que estava sendo esperado esse ano. Esse é um ajuste natural diante do cenário econômico ou, de fato, desperta um alerta sobre dúvidas importantes sobre a saúde financeira do próprio setor? Olha, eu entendo, em se tratando das grandes empresas de tecnologia, que seja ajuste mesmo, pelo menos para essas grandes empresas, tá? A gente precisa ponderar primeiro o que são essas notícias negativas sobre os balanços. O que estamos vendo hoje são dois movimentos. O primeiro deles se refere a uma desaceleração do crescimento das Big Techs ou das grandes empresas de tecnologia, né? Ou seja, elas não estão apresentando um crescimento exorbitante como elas fizeram no passado, mas ainda apresentam, sim, um crescimento importante no mercado em que elas atuam. O segundo movimento se refere a um que eu chamo de um movimento de normalização. O que isso significa? As grandes empresas de tecnologia, elas atingiram um patamar de crescimento que as consolidou no mercado, tornando elas, inclusive, líderes. Mas antes dessa consolidação, elas estavam apresentando crescimentos excepcionais, o que as blindavam das intempéries dos mercados, porque elas eram muito inovadoras e o seu crescimento ele estava muito descolado do crescimento médio das empresas em geral. Ou seja, era um crescimento típico de empresas que trazem inovações significativas para o mercado. Com o tempo, ocorreu uma acomodação, porque historicamente as empresas não têm taxas de crescimentos exponenciais constantes. Isso quer dizer que o crescimento das grandes empresas de tecnologia, hoje, ele está correlacionado aos ciclos econômicos, fato que não ocorria anteriormente. Então, hoje, elas têm um comportamento muito mais próximo daquelas que nós chamamos de empresas cíclicas, que são impactadas, por exemplo, por uma desaceleração do mercado. Então, um exemplo é que hoje essas grandes empresas de tecnologia, elas têm sofrido reduções nas suas receitas por conta do aparecimento de competidores, de crise econômica, de alta de inflação, de aumento de taxa de juros que são praticadas em grandes economias. Então, esses fatores fazem com que essas empresas acabem tendo notícias negativas em termos de lucratividade. Então, até o momento, eu falei sobre questões conjunturais, mas essas grandes empresas de tecnologia, elas estão investindo em outras tecnologias, pensando em novos nichos de mercado. Elas têm inteligência, competência interna para trazer essas inovações, e elas já mostraram isso para o mercado. Então, isso permite que os investidores olhem com carinho para esses fatores, ainda que os números atuais não sejam tão bons. O mercado de ações, ele acaba apostando nessas capacidades, nessas competências já comprovadas anteriormente. Então, os investidores acabam fazendo uma aposta no futuro. A gente nunca sabe, de fato, o que vai acontecer no futuro, mas a aposta é que elas melhorem a sua rentabilidade. Inclusive, a gente pode falar das ondas de demissões. Essas ondas de demissões, elas estão sinalizando para o mercado que elas estão fazendo ajustes internos necessários para cobrir essas perdas de receitas. E, por outro lado, também mostram uma folga de investimentos em outras tecnologias, dando um indicativo para o mercado em geral de que ele pode confiar nas empresas, porque elas estão de olho nessas questões estruturais de operação da organização, que naturalmente tem um impacto direto nas finanças delas. Então, a gente pode falar que ocorre um enxugamento dessas operações para que elas tenham folga financeira e consigam investir em outras tecnologias e também ter uma melhor lucratividade. Sim. Você já falou um pouco, mas quais os grandes trunfos que tornam as empresas de tecnologia mais atraentes para os investidores? Na medida em que essas empresas desenvolveram recursos importantes e difíceis de imitar, como competência para inovação, criatividade, foco em resultados, elas dispõem de ativos importantes para continuar enfrentando a competição e as volatilidades do mercado por um bom tempo. Há uma sinalização importante de que essas empresas que no passado cresceram muito e desenvolveram mercados que ainda não haviam sido explorados, não consigam replicar mais esse crescimento anterior na mesma proporção. Isso vai depender muito da capacidade de cada empresa em chegar ao mercado consumidor, predizer suas demandas latentes e oferecer inovação a ele. Eu chamo isso de um jogo de xadrez.
A grande vantagem é que essas empresas desenvolveram competências que as distinguem das demais e, por isso, ainda estão à frente de muitas outras empresas convencionais. E para elas se manterem na liderança, elas deverão investir muito em capital humano. Então, o grande trunfo delas está no capital humano. Então, com isso, muitos investidores ainda apostam nos papéis delas porque consideram que essas competências desenvolvidas são relevantes para o mercado. Elas possuem recursos humanos, know-how raros e ainda conseguem perceber demandas latentes no que diz respeito à inovação. Inovar não é fácil, nem é um processo simples. Ele depende de muito trabalho em equipe, liderança de equipes multifuncionais, criatividade, pensamento complexo, entre outras. Então, essas competências não são fáceis de achar no mercado. E as empresas de tecnologia souberam desenvolvê-las muito bem. Então, eu posso definir isso como o principal trunfo dessas organizações. Sim, e um setor em que as chamadas Big Techs são empresas norte-americanas, Letícia, as companhias chinesas têm buscado um espaço cada vez maior. Em que medida a tensão, os atritos entre China e Estados Unidos também afetam a competição pelo mercado de consumidores desses produtos de tecnologia? Bom, essa tensão, ela existe entre os dois países. E existe também uma busca pela liderança tecnológica. Mas não são só os únicos países que estão nessa disputa. Ocorre que nessa busca pela liderança tecnológica, muitas empresas acabam entrando pesadamente na competição. Com relação à concorrência, não tem como esperar que ela não apareça. Faz parte do mercado concorrencial. Nem sempre a empresa que criou uma inovação disruptiva no mercado é a que vai se manter nele, porque muitas delas perderam a capacidade de ler os desejos do mercado consumidor. Daí vem um concorrente que já aprendeu com seus erros e acertos e faz melhor. Isso é natural em qualquer mercado. Então, citando o caso da concorrência entre China e Estados Unidos, eu vou dar um exemplo. Mark Zuckerberg criou o Facebook, foi um sucesso. Aí o mercado começou a se cansar do Facebook. Ele foi e comprou o Instagram para atender um movimento que era crescente no mercado. Mas a concorrência, no caso a TikTok, foi uma empresa que melhorou a experiência do consumidor nas redes sociais, que já estava cansado daquele padrão oferecido pelas empresas do segmento. Então, o que nós vemos é um jogo de mercado concorrencial. Isso não significa que as empresas não tenham um futuro promissor. Com base nos recursos que elas construíram, elas estão mostrando que elas são capazes de se remodelar rapidamente para enfrentar as intempéries mercadológicas e concorrenciais. E tudo isso acontece dentro de um contexto de guerra predominantemente econômica e tecnológica. A gente até falou já um pouco aqui no podcast de hoje, Letícia, sobre como mudanças em empresas como Meta, Twitter, Amazon despertam expectativas sobre o futuro do setor. Diante dessas transformações, dessas notícias que a gente está acompanhando nas últimas semanas, o que dá para projetar sobre o papel que essas empresas terão daqui para frente? Bom, eu acredito que elas continuarão tendo um papel de liderança tecnológica e de inovação. Elas possuem recursos financeiros importantes, com disponibilidade para investimento no desenvolvimento de tecnologias. Por outro lado, elas, coletando dados preciosos sobre o comportamento humano, que elas já fizeram isso no passado, hoje elas têm uma capacidade gigantesca para analisá-los e predizer o que poderá acontecer com esse comportamento num futuro breve. Além disso, elas também são capazes de moldar muitos comportamentos em função dessas ferramentas que elas criaram. Eu nem vou entrar aqui na questão ética, mas eu sou capaz de dizer que elas dispõem de uma mina de ouro. E se elas souberem utilizar bem esses dados coletados ao longo dos anos de operação, elas serão capazes de criar ferramentas e tecnologias incríveis no futuro. Tá certo, a gente conversou com a professora de Administração e Empreendedorismo da SPM, Letícia Menegon. Letícia, obrigada pela sua participação com a gente. Eu que agradeço. Um grande abraço. O Item Mais de hoje fica por aqui, a gente volta a te encontrar amanhã. Com a apresentação de Roberta Russo, esse podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial, Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Roberto Rudinei. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial,
Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveita para conhecer os nossos outros programas em áudio também. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.